Vamos conversar aqui agora com o André Anelli, porque na calada da noite a Câmara dos Deputados aprovou o PL da dosimetria por 291 a 148. A matéria vai agora para o Senado. Vamos então entender com o André Anelli se há uma data já para votação em plenário, como que vai ser o rito na Casa Alta. Conta pra gente, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Jacim, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Dia 17 de dezembro, ou seja, quarta-feira da semana que vem, daqui exatamente uma semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai apreciar esse projeto de lei que ficou conhecido como da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações aqui do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, e também com a possibilidade de beneficiar o chamado núcleo crucial da trama golpista, que era, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse texto foi votado já de madrugada na Câmara dos Deputados. Houve um atraso em toda a agenda de votações que estava prevista para terça-feira por conta daquela confusão generalizada que a gente noticiou aqui ao longo da programação da Jovem Pan, a ocupação da cadeira da presidência da Câmara pelo deputado federal Glauber Braga, que foi tirado à força pela Polícia Legislativa, ele que manifestava contra o processo de cassação dele. Isso gerou todo um atraso, então, na agenda da Câmara dos Deputados, que mesmo assim foi madrugada adentro, então, e aprovou, como você disse, né, Evandro, por mais de 200 votos contra 148, esse projeto de lei da dosimetria, que inicialmente era uma anistia, um perdão geral e restrito, como queria a oposição, mas que foi mudado pelo relator Paulinho da Força para apenas diminuir e não perdoar as penas daqueles condenados pelos atos da chamada trama golpista. Mais cedo, durante o Morning Show aqui da Jovem Pan, o relator conversou com a nossa equipe e deu detalhes em relação ao texto que foi aprovado já na madrugada dessa quarta-feira. Eu falei com o Rodrigo Pacheco, foi a única pessoa que eu falei, que de certa maneira, segundo o Hugo Mota, era a pessoa indicada do Senado. Assim que falei com ele e esclareci o projeto, o Davi Alcolumbre anunciou que votaria votaria no Senado, coisa que até recentemente não vinha fazendo. Então, a nossa expectativa é que possa votar na próxima terça, né, na próxima quarta, em Brasília, no Senado, e aí vai para a sanção presidencial. Sanção presidencial. Lembrando que a oposição ainda continua defendendo questões relacionadas, por exemplo, então, à anistia ampla, geral e irrestrita. Isso foi um discurso, inclusive, naquela primeira reunião do Partido Liberal, que aconteceu logo depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília, mas o apoio tem se mostrado muito maior até por parte dos governistas em relação a esse projeto de lei da dosimetria, que vai reduzir as penas, fazendo uma alteração em relação aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Um crime seria absorvido pelo outro para assim então reduzir as penas e acabar então provocando uma saída mais cedo de todos aqueles que foram condenados no âmbito da tentativa de golpe de Estado, além, é claro, de reduzir também o tempo para progressão de regime, para que os condenados passem para o regime semiaberto ou aberto. Atualmente o cumprimento é de 1/4 da pena e esse cumprimento, então, de acordo com o projeto de lei, passaria para 1/6, beneficiando assim todos esses condenados que poderiam progredir mais cedo. Evandro. Anelli, eu queria falar com você também sobre o PL antifacção, que é outro debate que já aconteceu na Câmara e também já passou pela CCJ do Senado. Houve acordo ali entre as lideranças? Conta pra gente. Houve acordo, sim, inclusive não teve nenhuma votação, na verdade foi uma votação simbólica que aprovou na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto de lei antifacção que prevê, entre diversas coisas, tornar mais duras as penas para os envolvidos em organizações criminosas, em facções, em milícias. Também aumenta o tempo para que haja a possibilidade de progressão do regime, passando então para o semiaberto e para o aberto, e prevê, é claro,
claro, o cumprimento dessas penas em presídios federais. Houve uma série de alterações no Senado pelo relator, o senador Alessandro Vieira, ele retirando alguns pontos, como, por exemplo, o fim do abono para aquelas famílias dos condenados, dos presos, e também o fim da possibilidade de votação durante as eleições. Esses pontos foram considerados inconstitucionais no Senado, foram devolvidos então para o texto relatado justamente no Senado, e agora esse texto então está pronto na avaliação dos senadores, depois de ter sido aprovado em votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça, para ser votado ainda hoje. A previsão é que haja votação hoje no plenário do Senado desse texto. Mesmo assim, se houver a aprovação junto aos senadores, esse texto retorna à Câmara dos Deputados, à casa de origem, justamente por conta dessas alterações que eu descrevi agora há pouco, e que inclusive foram alvo de intensa disputa aqui entre o Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, uma vez que Alessandro Vieira, o relator no Senado, acabou devolvendo algumas questões que eram pedidas pelo Ministério da Justiça e, consequentemente, pelo Palácio do Planalto, e agora, então, na avaliação pelo menos do Executivo Federal, esse texto foi aperfeiçoado, ao invés de novo, na avaliação do Palácio do Planalto sobre a Câmara dos Deputados, esse texto havia sido, então, piorado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, eu quero falar contigo sobre, primeiro, a aprovação do PL da dosimetria, que segue agora para o Senado, e tudo indica que também passará lá, embora haja ainda uma discussão ali na CCJ, mas questões, digamos, para cumprimento, né, de ritos, mais do que de fato para impedir que esse projeto possa avançar. A Câmara resolveu trabalhar nesse fim de ano tudo aquilo que não fez ao longo do ano de 2025. Justamente nessas últimas semanas em que ninguém já está aguentando mais. Mas, enfim, é um debate importante e a gente precisa trazer. O que essa aprovação provocou nos bastidores, hein, seu Zé Maria Trindade? E qual é o preço dela? Conta pra gente, vai lá. Primeiro, o PL, o presidente da Câmara e os partidos de oposição se uniram e deram ali ao governo uma grande lição, uma derrota e uma demonstração do de sempre. O governo não tem maioria na Câmara porque o eleitor decidiu assim, um governo progressista e um Congresso conservador. Então já era esperado que quando une esses três, o governo é derrotado. Então o presidente da Câmara foi decisivo, né, ao colocar o assunto em plenário para votação. E aí o que acontece? O PL abriu mão da anistia ampla, geral e restrita, como estava definido, né? O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, revelou que, olha, chegou um ponto que eles falaram, olha, não passa a anistia total, mas é possível reduzir as penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cai ali para 2 anos e pouco, né? 2 anos e 4 meses, mas veja bem, eu insisto aqui porque às vezes passa despercebido. A vara de execuções penais do Jair Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, é que vai decidir sobre esta progressão de penas que o próprio ex-presidente tanto criticou, deve ser beneficiado e caindo, portanto, para 2 anos e 4 meses. É um cálculo ainda por alto, levando em consideração esta maneira aqui no Brasil de executar as penas pelas metades, né? Então, houve esse acordão e já foram para o plenário no sentido de aprovar. E o presidente da Câmara disse que estava cumprindo uma promessa de campanha de colocar em plenário. Mas os votos lá não foram tantos quanto eles queriam, não. Ficou bem aquém do que me falavam. Nós vamos ter lá 300 votos, o governo não tem nem 100, e não ficou assim. Fosse uma emenda constitucional, por exemplo, não teria sido aprovado esse projeto. Então, isso aí na Câmara passou. Agora, no Senado, as últimas informações que eu tenho aqui, não será um passeio. Previsão é já de colocar na semana que vem mesmo a votação do projeto no Senado Federal, e que há um trabalho lá para derrubar esse projeto aí da dosimetria. Ainda não tenho certeza, não tenho a contabilidade, mas não será um passeio no Senado Federal. Depois ainda tem o presidente Lula, que vai assinar
é uma proposta de lei, ele pode vetar, né, e depois volta para o Congresso Nacional. A coisa foi uma vitória na Câmara, mas não está 100% decidido, não. Fala, Piperno. O Zé tem razão, ainda não é jogo jogado. Na Câmara era mais ou menos previsível que isso fosse ocorrer, né? Não foi realmente a margem que muitos imaginavam. O governo, geralmente, ele perde essas votações mais sensíveis, ele, obviamente, não tem nem 1/3, né, do total de deputados. Agora, ontem foi um dia trágico, né, para a história da Câmara, né, para essa história recente. É óbvio que houve mais uma ação muito equivocada e muito voluntarista do deputado Glauber. Todo mundo viu isso e não adianta aqui querer passar o pano, dizer que ele tem todo o direito de ir lá e sentar na cadeira do presidente, tal. Ninguém tem. Tá? Ele já cometeu outros erros, aliás, ele é, inclusive, processado na Câmara por uma agressão também, todo mundo viu. Ah, mas ofendeu parentes, minha mãe e tal. Bom, eu confesso para você que se eu for agredir todo mundo que me xinga na rua, em rede social e tal, quando eu puxa a vida, né? Vou ter que andar com segurança um trator o tempo todo. As coisas não podem ser assim. Então a gente pode discutir a dosimetria da pena que vai ser atribuída a ele. Isso eu acho que pode. Agora, vejam só. Ele cometeu o mesmo erro que aqueles deputados cometeram no começo de agosto, aqueles que impediram o Hugo Mota de se sentar na sua cadeira e por 45 horas, quase 2 dias, o presidente da Câmara não conseguiu sentar. Inclusive teve um lá que colocou as pernas na frente aí para o presidente tropeçar. Aliás, o Glauber Braga disse que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não puniu aqueles que ocuparam a mesa dele lá atrás, mas está fazendo isso com ele agora. Exatamente. Isso é verdade. Porque não aconteceu rigorosamente nada com aqueles. Sendo que aqueles acabaram saindo depois de uma negociação, né? Que foi, inclusive, que teve até mesmo a intervenção, a participação do ex-presidente Arthur Lira, porque Hugo Mota é um presidente gabiru, ele não está à altura, né, de presidir uma casa tão importante como a Câmara dos Deputados. E aí o que aconteceu? O deputado foi tirado com toda a truculência. Todo mundo viu as imagens. Agora, não bastasse isso, covardemente, o presidente da Câmara exigiu que toda aquela cena não fosse mais transmitida pela TV Câmara. Isso, por quê? Esse tipo de mordaça, por que esse tipo de censura? O país não tem o direito de ver essa manifestação de... E ainda retirou os jornalistas do Exatamente. Se isso não bastasse, houve aquela cena lamentável que nos remete aos tempos da ditadura, sim, né? De agir com truculência contra jornalistas. Mas o que é isso? Quer dizer, em que país a gente está vivendo agora? E depois, quando alguém lembrou lá o Ulisses Guimarães, ele se sentiu ofendido? Por mais que em alguns momentos o presidente Ulisses Guimarães pudesse ter tomado alguma atitude, alguma iniciativa que desagradasse esse ou aquele setor, Ulisses Guimarães foi um nome que honrou o parlamento brasileiro. Foi alguém que dignificou a Câmara dos Deputados e não alguém com a pequenez que Hugo Mota cada vez mais demonstra. Ô, Bruno Musa, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Você acha que todas essas situações demonstram certa fraqueza de Hugo Mota à frente da Câmara dos Deputados? Porque é a segunda vez que, primeiro, ocupam a mesa diretora. Então, naquele momento, os parlamentares do PL da oposição e, nesse momento, o Glauber Braga. E a maneira como ele conduz toda essa situação em meio à votação de um PL da dosimetria indicam que ele não tem o gabarito necessário para ocupar aquele espaço de poder? Muito boa tarde. Bom, vamos lá. Eu acho que vamos analisar as duas coisas de maneira separada, porque eu acredito que dê para fazer isso, ou seja, necessário esse tipo de análise. Primeiro, a fragilidade que você falou, a eventual fragilidade do próprio Hugo Mota. Me parece que sim.
Afinal de contas, se você tem, ou a casa tem, ou a empresa tem, ou a família tem, não importa, um respeito àquela pessoa, àquela autoridade, àquela hierarquia presente, claramente você atua de uma determinada maneira. E eu não estou falando uma autoridade imposta por obrigação, por lei da mordaça, por lei de ferro, mas por respeito, por admiração, como eu acredito que as grandes lideranças, na verdade, devam ser executadas e devam ser seguidas. Então, me parece que sim, na primeira parte da tua pergunta, sim, há uma fragilidade muito grande e é uma pessoa que não me parece ter o respeito de grande parte ali dos parlamentares como um todo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, eu estava numa boa discussão hoje pela manhã, até falei com o Piperno agora, um amigo nosso em comum, que a gente tem bons papos profundos a respeito disso. Muitas coisas pensamos iguais, outras coisas pensamos diferentes. E um dos temas foi justamente isso, que é a pergunta que o Piperno trouxe há pouco. Que país é esse? Talvez seja justamente o país que nós estejamos vivendo. Eu acho que passou da hora de nós discutirmos, eu estava nessa discussão hoje, deixarmos de lado a discussão de esquerda-direita, porque isso é um debate de ideias. Debate de ideias devem ser presentes na vida do brasileiro médio para que nós cresçamos, para a gente amadurecer enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto país e buscarmos uma civilidade maior, coisa que claramente não temos no Brasil. Então eu volto à pergunta, que país é esse? O país da falta de regras, o país da falta de instituições sólidas, o país onde nada é respeitado, principalmente a própria Constituição, por aqueles que deveriam respeitar a própria Constituição. Estamos discutindo aqui o PL da dosimetria da pena. A discussão aqui não é se deveria juntar um crime no outro para diminuir, como muito bem o Zé Maria falou, houve um acordão aí. Por que houve um acordão? Esse processo correu da forma como deveria? Será que houve de verdade justiça para aqueles envolvidos? Houve individualização de conduta, como manda a Constituição brasileira? Ou vale quando é para um lado e quando é para o outro não vale? Tudo isso, sem juízo de valor de um lado ou de outro, enfraquecem as instituições. Mostra que o Brasil é um país sem lei, é um país da impunidade, é um país onde as regras valem para um e não valem para outro, onde você não tem a menor previsibilidade. Se você executar o ato A e a Constituição manda, digamos, te prender pelo ato A, você pode ser preso como não pode ser preso. Se você for preso, pode ser solto em 1 hora ou em 6 meses. Que país é esse? Eu volto à pergunta. É um país onde não há regras e o Brasil precisa voltar a respeitar as regras, principalmente aqueles que deveriam ser o próprio guardião da Constituição.